Olá, tudo bem? E aí, estão gostando do meu estudo de mangá? Já já a gente conversa, tá? Às vezes eu fico na rede. Deixa eu ver como é que você tá me vendo. Muito bem. Eu não sei se você tá me vendo inteira, porque eu tô sozinha e eu não posso ver. Ah, até eu posso. Espera um pouquinho. Bom, é isso. Hoje eu dediquei o dia, esse nosso momento, nosso Ichigo Ichie, para falar sobre o espírito do mangá. E qual é a minha intenção quando eu resolvi abordar esse tema? Porque desenhar mangá só não basta. Minha caneca nova japonesa, muito kawaii. É um lindo mangá. E já peguei o gato com as duas patinhas, né? Saúde e prosperidade. Porque saúde sem prosperidade, prosperidade sem saúde, acaba sendo uma redundância. Porque saúde é prosperidade e a prosperidade vem da saúde. Então a saúde é fundamental no processo. E o que isso tem a ver com mangá? Tudo. Porque se você não tiver com a saúde ideal, você vai passar isso para o seu desenho. Melhor tirar o óculos? Ok, vamos tirar o óculos. Então você vai passar isso para o seu desenho. E quando eu estou falando o espírito do mangá, significa que o mangá propriamente dito, que seria o desenho, né? Eu tenho alguns desenhos meus aqui, que são alguns estudos que eu vou mostrar para você, tá? Porque eu tenho alguns personagens. Eu tô com muita energia hoje, sabe por quê? Porque eu acabei de sair do Tai Chi interno. E o Tai Chi interno, ele vivifica muito você. Aí você tem vontade de sair, de fazer, de acontecer. E aí você tem muito gás para fazer um monte de coisa. E aí você vê que o mundo não é tão acelerado assim, tá? O mundo é meio devagar. E aí você tem que dar uma acertada de passo para não ficar uma pessoa estabanada e nem implodir por dentro, ok? Então tá. Então eu tô fazendo vários estudos por causa de um personagem que... eu tenho 5 personagens que eu criei, que formam os 5 anéis, que é o Gorin, né? Os Gorin. E agora eu estou estudando a melhor forma de retratá-los através do desenho, através do mangá propriamente dito. E eu vou te mostrar um estudo que está a lápis, de um deles. Vou aproximar um pouco mais. Tá vendo? Então, e o mangá japonês, né, porque mangá é desenho. Então, o mangá japonês, ele tem muito movimento.
ele se caracteriza, o chinês também, né? O coreano, o chinês e o japonês. O mangá chinês é belíssimo, né? Porque eles ficam muito voltados, não, mas eles têm uma arte muito poética, uma beleza muito rara, né? Se você for ver o anime, o mangá do anime, né? Do Untamed, nossa, é uma obra de arte em movimento. Cada fotograma é lindíssima. A arte, né, do desenhista, né, do cartunista, do mangaka. E então o que acontece? Acontece que se você tem uma boa arte, tem uma boa técnica, você faz ilustrações maravilhosas ao nível de mangá, mas você não tem o que dizer. Se essas ilustrações não têm espírito, é apenas uma técnica morta. Então é aquela técnica que você olha e fala, nossa, que técnica! Um segundo, depois você já não quer mais, você já se distrai, você já dispersa, já vai ver outra coisa. Mas quando o desenho, a pintura, né, o mangá, ele tem espírito, quanto mais você olha, mais você quer ver. É um diálogo sem palavra entre você e a obra. E é uma coisa que fica indo e vindo, um sentimento que você fala, nossa, se eu olhar mais um pouco eu vou conseguir entender. E esse diálogo sem palavra, ele é constante, não tem como, né? Você pode até falar, nossa, deu meu horário, eu vou ter que ir, ou então eu vou ter que parar de ver esse desenho ou essa obra, mas aquele sentimento continua reverberando no seu coração, ele continua falando com você. E ele vai continuar falando eternamente. Isso é arte. Isso é o I. I, a mente que cria, a força do pensamento. Então não adianta você tocar muito bem se não tem I, não tem a força do pensamento, não tem espírito. Aquilo vai ser uma sequência de acordes que compõem uma melodia, mas não vai tocar seu espírito, ele não vai chegar até você e não vai acionar, né? Acionar é legal. Não vai acionar, não vai motivar, né? Não vai despertar o seu coração, e seu coração não vai brilhar. Então, quando o seu coração brilha, é porque encontrou fora uma representação da essência que está dentro. E essa essência, ela não pode ser enganada, ela não pode ser... Não. Ela é muito sincera. Se ela vê uma referência fora, você vai saber, porque o seu coração vai brilhar e vai te elevar ao nível de estado de consciência diferenciado. Então você veja que para você ser um mangaka, não basta só você conhecer as técnicas do mangá. Você vai numa escola, a escola vai te ensinar a desenhar tecnicamente. Mas as escolas, eu vejo que elas carecem de como motivar, né, o desenhista, o mangaka, a elevar o seu nível espiritual e emocional para poder, através deste nível, conseguir retratar através do desenho, seja lá o que for que ele queira registrar e passar e dizer para o mundo. E essa que é a questão, tá? Então, olha, esse aqui é um desenho que eu estou trabalhando. Esse aqui, esse é o personagem central dos Gorin. Ele é o chefe, né? O chefe não, o mestre, né? Do chá. O mestre da cerimônia do chá. Essas 5 esferas, elas representam cada um dos Gorin, dos 4 Gorin. Então tem a água, tem a terra, tem o fogo e tem o ar. E ele está no alto da montanha e vê que já no mundo tem 4 estrelas brilhando. Então, quando ele, neste momento, né, ele vê que no mundo já existem 4 estrelas brilhando, então ele sabe que é a hora dele voltar para o mundo.
E aí é onde ele desce da montanha e volta para o mundo para encontrar essas 4 estrelas que estão brilhando no mundo. E a missão dele não é só encontrá-las, mas uni-las. E elas são unidas num jardim de cerejeira, onde ele vai servir um chá. Esse chá é uma metáfora, tá? Porque chá é essência. E é essência, mas que essência esse mestre, né, vai estar passando para essas 4 estrelas que já estão brilhando no mundo? E isso faz parte do espírito do mangá que eu estou escrevendo, que eu estou construindo. Porque eu tenho uma história para contar através desses 4 personagens, aliás, 5 personagens, mas o nível técnico do mangá, né, e da poesia que tem que estar associada à ilustração, que vai contar cada passo da trajetória desses 5 elementos, vamos colocar elementos, né? Porque um é a terra, o outro é a água, o outro é o fogo, o outro é o vento e o outro é o vazio. Esse personagem que é o mestre da cerimônia do chá, na verdade, ele é o vazio. Ele é aquele, por isso que ele está no alto da montanha, porque ele é aquele que se realizou. Então, por isso ele é o mestre da cerimônia do chá. Então, ele tem o caminho, ele sabe como, e é isso que ele vai fazer quando ele voltar para a Terra e se unir aos 4 elementos, né? Porque cada um deles representa uma força na Terra. E os 5 juntos representa a força original. Então, o personagem do vazio, ele é as 5 forças que se fundiram na força original. E agora ele desce e vai se unir às 4 para que essas 5 forças se manifestem no mundo. Tá? Então, é isso. Aqui eu estou fazendo um estudo de como vai ser esse jardim de cerejeira, onde eu vou colocar os 5 gorim, né, 5 anéis. Vou colocar os 5 personagens, né, que vão estar aqui tomando um chá. Então, este é o momento do encontro, quando ele oferece o chá. Na verdade, esse chá é uma transmissão de um conhecimento que só pode ser transmitido através da não palavra. Então, quando ele tomar o chá, ele vai entender. E tem todo um fundamento e um processo por trás disso tudo que é real, não é fictício. Eu apenas estou colocando numa linguagem de mangá, numa linguagem mais divertida, bonita e com bastante aventura, né? O que realmente existe na nossa realidade e que eu tive que encontrar a partir do momento que eu saí para o mundo garimpando o que o mundo que eu conhecia desconhecia e não fazia parte da realidade nem do universo de crença daquele mundo que eu nasci e que eu cresci, né? E que fui criança, fui jovem, fui, né, até a fase adulta. Na fase adulta, então, eu questionei tudo e fui buscar sozinha o que não existia, mas que eu sentia que eu tinha que ir. Mesmo que eu não encontrasse nada, eu tinha que ir, porque não dava para ficar naquele mundo, porque mesmo que eu estivesse fazendo tudo naquele mundo, eu estava parada, não estava acontecendo nada e a vida era uma vida morta. Então, mesmo que eu não encontrasse nada dentro da vida, que era a minha realidade naquele momento, fosse uma vida morta, eu preferia andar do que ficar parada, vivendo aquele círculo vicioso que não leva a lugar nenhum, né? Então, eu ganho muito bem. Então, agora que eu já tenho um carro e continuo ganhando muito bem, então agora eu vou comprar um carro melhor, eu vou comprar um carro. Quando eu percebi que eu estava nessa roda, eu mudei a rota.
e larguei tudo, isso eu já venho falando há bastante tempo, né? Larguei tudo e fui buscar outra coisa. Eu já desenhava na época, já pintava, já tinha toda uma formação acadêmica. Minha formação é impressionismo, tá? E mangá, na verdade, de desenho de cartoon, isso eu faço desde os 9 anos. Então eu comecei com cartoon. E aos 18 anos eu entrei para a escola, né, de pintura clássica e acabei tendo uma formação dentro do impressionismo. Então tudo isso faz parte de uma trajetória. Porque impressionismo, o que é? A arte de impressionar. Então tudo isso tem a ver com você, com a forma como você vive, como você se relaciona com o mundo. Porque o mundo é de impressões. Você está me vendo? É uma impressão que está chegando até você. Quem discute isso? No Matrix isso é discutido, né? Tem uma cena que discute exatamente isso. A impressão do paladar, a impressão, né, olfativa, a impressão visual, tudo isso são impressões, né, para pegar você aí dentro. Mas o que é todo esse jogo de impressionar, né? Ou impressionismo? Isso é importante. Então, qual é a minha proposta dentro do mangá que eu estou compartilhando com você? É você adentrar dentro deste ângulo, né, da arte que não é dita, que não é estudada e que não é falada. Porque se você tem uma boa técnica, mas você não está desenvolvido, você não desenvolveu a sua sensibilidade, você não tem o que dizer, o seu destino, o seu futuro é ir trabalhar para um mangaka. E quem é um mangaka? É aquele que tem uma história para contar. Então ele contrata mangakas para fazer a história para ele, ou ajudar ele a contar a história dele, né, através dos quadrinhos. Isso está muito bem demonstrado no Bakuman, no filme Bakuman, não no anime Bakuman, mas no filme que foi feito, inclusive com os dois personagens, né, do Samurai X. Eu não vou falar mais sobre isso porque a proposta é o mangá, tá? Mas é legal você dar uma examinada no Bakuman, porque lá conta toda a trajetória de um mangá, dos mangás assistentes, da criação da história, como se cria a história, né? Qual é a história, né? Qual é a história que a Shonen Jump procura? Shonen Jump procura uma história que não foi dita, um mangá que nunca foi visto. E é isso que é essa é a nota. Você fazer algo que nunca foi visto, né? E que nunca foi dito. Mas como você pode fazer isso dentro de uma realidade que o novo, o que não foi dito é o que não existe? Como você vai fazer isso? Quando eu olhei para a tela em branco, eu olhei e falei, nossa, esse espaço eu posso fazer qualquer coisa. Aqui não existe lei da gravidade, não existe absolutamente nada. Eu posso fazer o que eu quiser. Tem gente que entrou nessa e acabou pertencendo à escola do surrealismo, né? Que é o surreal. Porque tem coisas que não são reais, mas o cara dentro da tela vazia, ele cria uma realidade. Então por isso que é surreal. Porque ali existe tudo. Ele pode tudo. Mas mesmo dentro do você pode tudo, chega um ponto que você vai ver que você está limitado. Eu posso tudo, mas o que eu posso fazer, entendeu? Nossa, o que eu posso fazer aqui? E aí é onde deu uma bugada nas minhas ideias. Mas aí eu consegui juntar o fio de tudo, então agora eu tenho o que dizer, criei os personagens. Inclusive eu paguei um mangaka para fazer os personagens para mim, porque eu não queria sotaque, né, nos desenhos. Mas chegou um ponto que eu vi que não dava certo, por mais que eu falasse, por mais que a escola tivesse a boa intenção de atender, né, ao cliente, que no caso era eu, ficou bonito, mas ficou muito longe do que está aqui. Então eu mesma resolvi mergulhar no mangá para que eu pudesse passar em cada linha do desenho o sentimento. E isso começou em 2012.
tá? Nós estamos 8 anos depois conversando aqui nesse feedback e muita coisa aconteceu. Desenhei muita coisa, eu tenho muitos personagens que eu criei, mas na verdade esses personagens que eu criei são para dizer, eu vou levantar um pouquinho, tá? Não sei se você está me vendo inteira, sei lá. Eu acho que você está me vendo inteira. Então, esses personagens que eu criei, na verdade, eles vão contar algo, vão registrar algo, vão eternizar algo que precisa ser dito, precisa ser discutido, precisa ser registrado e precisa ser eternizado. E nada melhor do que um livro, nada melhor do que um mangá para fazer isso. Tá? Então eu acho que hoje já tá bom, né? Falamos muita coisa sobre mangá. Então, para fechar, você tem que ter o que dizer. E é a forma como você vai dizer, tem que ser a melhor forma, com a técnica mais aprimorada. E essa técnica mais aprimorada, ela tem que passar uma beleza que a pessoa olhe e se sinta bem e queira continuar naquela jornada. Quer ter uma ideia do que eu estou falando? Então, estude, examine cada fotograma do anime chinês do Untamed, ok? Então é isso. Matarém.